Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo Jesus, o Deus eterno, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação pelos séculos sem fim. Amém? Eu sou o irmão Van e quero agradecer a Deus por sua vida, pelos os irmãos inscritos, as irmãs que se inscreveram nesta semana. Graças a Deus o canal está crescendo, você está fazendo este canal a crescer. Este canal Metanoia, mudança de pensamento, os que saíram da lei e entraram na graça, deixaram Moisés, aceitaram a Cristo, deixaram o ritmo religioso e aceitaram agora o evangelho poderoso, que é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Meus irmãos aqui do canal, como você está vendo, a irmã Luciana não pôde estar conosco hoje aqui. Ela teve que fazer umas tarefinhas, mas eu acredito que eu vou fazer esse vídeo e o próximo, este é para segunda. Hoje é domingo, 11/6, 8 horas e 7 minutos. Mas, então este eu vou lançar segunda, depois vem o de terça, mas quarta, quinta-feira, a irmã Luciana estará aqui, fazendo aquelas perguntas que não é fácil, mas para a glória de Deus, Deus tem nos dado sabedoria e conhecimento da graça de Cristo Jesus. Não somos os donos da verdade, não estamos aqui num oceano de pastores, doutores, bacharelados, pós-doutorados, hiperdoutores, mas estamos navegando conforme a graça de Cristo, conforme o Espírito de Cristo nos dá o entendimento. Amém? Então vamos dar continuidade a este aqui. A você do canal, receba o abraço da irmã Luciana. Para as mulheres, ela mandou deixar um grande beijo no coração. E aqui do seu amigo, irmão Van, um abraço e a paz e a graça de Cristo Jesus a todos deste canal Metanoia da Graça. Vamos lá? Então, os vídeos anteriores, nós estamos falando, estamos aqui discutindo, vendo os textos e correlacionando os textos para a gente trazer o entendimento de quem foi este Satanás, ou não aparece. Presta atenção que em Efésios capítulo 2, muito usado pela religião evangélica, a Testemunha de Jeová, Adventismo e o catolicismo romano, é muito usado por eles para dizer que aqui é o Satanás. Mas perceba que não aparece em nenhum dos 3 versículos a palavra Satanás ou diabo. Mas eles usam por causa desse termo aqui que eu vou ler com você aqui na tela. Mas desde já, nós vamos, no final eu vou dizer a você quem foi este adversário, certo? Ou se tiver o termo que a gente pode usar, Satanás, mas não como uma criatura que se rebelou contra Deus, um anjo caído, mas sim um adjetivo, um adversário, um opositor. Quem foi esse? Então, vamos ler para a gente poder prosseguir nesse estudo aqui. Já falamos muita coisa boa, muita coisa importante, já desmiuçamos aqui, já debulhamos, falamos quem eram filhos da ira, falamos filhos, falamos sobre ira, falamos sobre os filhos da desobediência, orgue, falamos sobre a peiteia, para dizer o povo que é desobediente. E agora vamos tocar neste assunto aqui, o príncipe da potestade ou poder que opera. Preste atenção. Paulo está antes do ano 70. Isso é muito importante a gente perceber isso aqui. A igreja de Éfeso, no ano 50, 55, ano 48, por aí. Antes do ano 70, Paulo escreve a esses irmãos de Éfeso, falando sobre esta luta, esta guerra que eles estavam enfrentando. Com quem? Quem era o adversário dos irmãos de Éfeso? Vamos ler aqui
alguns versículos, esses 3 versículos, para a gente poder trazer um melhor entendimento. Amém? Ok? Vamos lá? Efésios 2:1. Ele, Cristo, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O 2 diz: nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E o 3 diz: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Olha o detalhe aqui: satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos, ou seja, satisfazer os desejos da carne, vontade da carne, desejos da carne, pensamentos da carne. Presta atenção aqui. E éramos, por natureza, destinados à ira. Tranquilo? Beleza? Então, o príncipe da potestade, ou este poder, né, que atuava no versículo 2, aqui, ó, que ele diz aqui, ó, nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder. Então, este príncipe, este poder que atuava, né, no tempo de Paulo, antes de 70. Irmão Van, por que o senhor está frisando antes de 70? Porque em 70 acabou tudo. No ano 70 acabou, foi consumado o reino eterno de Cristo Jesus. Jesus veio em 70, fez juízo sobre Israel, destruiu, né, com a queda do templo, ele destruiu toda a ordem sacerdotal, e com isso acabou também com o sistema de lei, a lei cerimonial, as ordenanças da lei. Então tudo isso se consumou, acabou, findou, terminou no ano 70, com a vinda do Filho do Homem, em juízo. Agora, então este poder ainda estava operando nos dias de Paulo. Este poder aqui estava operando nos dias de Paulo. Agora, com um detalhe: este poder aqui, ó, conforme o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder. O príncipe do poder. Então, este poder, preste bem atenção aqui, este poder não operava, ou já não, era impossível este poder operar, né, na igreja, conforme a revelação de Paulo. Olha cá, olha aqui, olha para cá, o sistema aqui, ó. Este poder do Espírito que agora, né, está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, eu falei sobre a desobediência, que era os filhos, os incrédulos, ou seja, os judeus incrédulos, todo aquele que não cria no Evangelho da graça de Cristo, na ressurreição de Cristo, no Cristo ressuscitado, né? Então todo aquele que não cria que Cristo foi o Messias, que Cristo foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado, né? Que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Então todo aquele judeu, ou até mesmo aqueles que ouviam a mensagem, seja ele gentil, judeu ou gentil, eles que não criam na mensagem de Paulo, nas cartas de Paulo, eram considerados filhos da desobediência, ou seja, incrédulos. Desobediente é o mesmo que descrentes, incrédulos. Então existia este grupo grande, né, dentro da comunidade de Israel, que não cria, não aceitava as cartas ou as revelações do Evangelho da graça, né, revelado ali nas cartas de Paulo. Então, este poder aqui não atuava nos crentes, nos convertidos, nos eleitos, né, naqueles que aceitavam, né, as mensagens de Paulo como verdade, nas revelações de
Paulo. Então, esse poder não atuava, certo? Ele não operava mais na vida dos crentes, que já estavam recebendo as boas novas do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então este poder ele era impossível atuar na igreja. Este poder continuou operando na vida dos desobedientes, dos descrentes, dos incrédulos, ou na vida dos mortos. Então, se são desobedientes, são incrédulos, são descrentes, todos esses daqui ainda estavam mortos. Que tipo de morte? Não morte literal, claro. Paulo não podia estar escrevendo para um morto, um defunto, né, que estava enterrado. Paulo estava escrevendo para uma comunidade de mortos. Mortos, que tipo de mortes, irmão Van? Morte espiritual, ou também conhecido como morte moral, a morte moral ou morte espiritual. Então, este poder, esta ação, deixou de atuar. Sim, então como eles estavam mortos espiritualmente ou moralmente, aqui ó, versículo de número 1, veja se não é verdade, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, mortos espirituais. Preste atenção aqui, de que tipo de morte, de quem concedeu esta morte, quem primeiro passou pela morte, quem sentiu esta morte primeiro. Vamos revelar isso daqui a um pouquinho. Vamos ver, né, aqui esta morte espiritual e esta morte que levou eles à transgressão e pecados, à desobediência a Deus e à lei de Deus. Outra coisa também aqui, versículo de número 5, olha só. Então, ele vos concedeu, estando vós mortos. Olha o versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos. Interessante, Paulo diz, vós e nós mortos. Eles e nós mortos, certo? Então, vós e nós, Paulo está se referindo tanto a gentios quanto a judeus, estavam mortos espiritualmente e ele vos deu vida. E quem recebeu vida? A igreja, o corpo de Cristo, os filhos eleitos, predestinados, né? Os filhos que estavam num corpo revestido, morto espiritualmente, revestido de carne, e Cristo veio e nos deu-nos vida com Cristo. Tranquilo? Beleza? Então, esta morte não alcança mais, esta morte espiritual ou morte moral, sem ter o contato, sem ter conhecimento, sem ter experiências espirituais, sem responder, né, às coisas do Espírito de Deus. Então aqui, então se referindo aqui, ele vos deu vida, Paulo se refere aos eleitos, à igreja, ao corpo de Cristo Jesus, né? A igreja ressuscitou com Cristo, versículo 1. A igreja, quando Cristo morre, a igreja morre com Cristo. E isto numa metáfora. Quando Cristo ressuscita, né, a igreja também ressuscita com Cristo. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então Cristo ressuscitou. O que Cristo ressuscitou, irmão Van? A nossa carne? Não, a carne não ressuscita, a carne não se converte, a carne não se dobra à graça de Cristo Jesus, ao poder de Cristo Jesus. Quem ressuscitou, a quem Cristo ressuscitou, foi a vida espiritual que estava morta em transgressões e pecado. Então este Espírito foi ressuscitado. Ele vos deu vida, ele ressuscitou você, seu espírito, lá
há 2000 anos atrás. Você não foi ressuscitado quando você aceitou Cristo no templo evangélico. Não, você já nasceu ressuscitado. O que penetrou em você foi simplesmente o conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, com Cristo, nós fomos ressuscitados. A igreja já nasce ressuscitada. Cada crente que nasce hoje, quando ela tem um entendimento, ela já nasceu, o espírito dela já nasceu ressuscitado. Então, olha como Deus, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui, porque tem muitos irmãos que não conhecem isso, acha que nós, é outro tema que eu vou trazer, acha que os crentes, quando é pregado nos templos evangélicos, e diz, nós somos templo do Espírito Santo. Acha que todo o conjunto é templo do Espírito Santo, que Deus mora no nosso corpo, neste corpo de carne. Não, Deus não é pai da carne. Você sabia disso? Não. O teu corpo carnal não é templo do Espírito Santo. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 9. Presta bem atenção nesta revelação aqui, ó. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos ou carnais, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Pai dos Espíritos. Esses Espíritos aqui não são os anjos eleitos, não. Este Espírito aqui é o meu Espírito, teu Espírito. Deus é Pai dos nossos Espíritos. Deus é Pai de Espírito e não Pai da carne. Olha esta versão aqui. Almeida Fiel, diz assim, ó. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Olha como separa pai na carne e pai nos espíritos. Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Beleza? Então Deus, o Criador, Jeová, Yahvé, como queira, certo? Ele é o Pai do nosso espírito e não da nossa natureza carnal, pecaminosa e destrutiva. Um dia ela vai se curvar, se dobrar diante da morte. E ali ela vai se virar pó e nunca mais ressuscitar. Mas o meu espírito e o teu espírito já foi ressuscitado. Está aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pensamentos. Beleza? Então, se você partir para Hebreus, for dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1, olha o que é que Hebreus diz. Deixa eu colocar nesta versão, para você ter um melhor entendimento aqui, nesta versão aqui, ó. Portanto, deixemos de lado os Romanos, capítulo 6, versículo 1 diz: pois bem devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça. 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morremos para o pecado. Como? Quando Cristo nos ressuscitou lá na cruz do Calvário há 2000 anos. Quando morremos com Ele. Quem morre espiritualmente, morre para a lei. Olha bem aqui, ó. Morremos para o pecado. Como poderemos continuar vivendo nele? Olha o 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Olha, batismo de morte, não de água. Você não está unido a Cristo pelo batismo de água que você tomou aquele banho. Não.
você foi unido a Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, os eleitos, os predestinados, né? Aqueles que iriam herdar a salvação, foi unido a Cristo. Quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, batismo de morte. Então, Cristo morre, morre a igreja, ou ao seu espírito, né? Você morreu com Ele. Agora, olha só, Cristo ressuscita, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. A morte de sepultamento e não de imersão em água. A morte foi sepultamento, não se está se tratando de água, está se tratando de sepultar, de enterrar. Então este foi o batismo que que a igreja desceu, foi batizada em Cristo, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado, olha só, como Cristo foi ressuscitado dos mortos e não das águas, dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós, a igreja, também podemos viver uma nova vida ou uma nova criatura. O 5, uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte. Olha, a união com Ele foi o quê? Na água ou na cruz? Na cruz, na morte. Preste atenção, para não ser enganado nem enganada na escolinha dominical. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, a morte de Cristo, a união foi na morte de Cristo, assim também nossa ressurreição dos mortos será semelhante a dele. Cada crente que aceita Cristo é porque foi ressuscitado dos mortos, à semelhança de Cristo. Cristo morreu, literalmente, seu corpo, e Cristo ressuscitou. A igreja morreu com ele na cruz e ressuscitou, né, espiritualmente. O 6, olha o 6. Sabemos que nossa velha natureza, o velho homem carnal, né, o velho Van, o velho Maria, o velho Pedro, a velha Luciana, né, o velho João, né, o velho Marcos, o velho Mateus, o velho Paulo, aqui, o irmão do canal. Aí, o velho irmão aí do canal aí, meus irmãos aí, a sua velha criatura, o velho Valdemir, tá aqui, ó. Sabemos que nossa velha natureza humana, carnal, foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Está vendo aqui? Não tivesse poder sobre nós. O pecado já não tivesse poder. Por quê? Porque o nosso espírito ressuscitou. Então, aquele poder de Efésios, capítulo 2, versículo 2, está aqui, ó. Não tem poder sobre a igreja. Você entendeu aqui agora? Aqui, ó. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre você, sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Se você continuar o versículo 7, vai assim, ó, pois quando morremos com Cristo, quando tomamos banho na piscina, no tanque batismal, não, na cruz, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Poder do pecado. Olha, o pecado tem poder. Está entendendo aí Efésios capítulo 2? Você perceba que o poder não é de Satanás, mas o poder é do pecado. E quem é que exerce ou exercia este poder? Então, você perceba aqui que nós morremos. Todo mundo morreu? Não. Só os eleitos, só os predestinados, só os escolhidos, só o corpo, a igreja de Cristo mergulhou com ele na sua morte e ressuscitou o quê? A nova criatura. A nova criatura não é carnal, ela é espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Olha só. Logo,
todo aquele que está em Cristo, que foi ressuscitado com ele, se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, a nova criatura, o novo homem, feito no Espírito, a ressurreição. Isto, Paulo, é o mesmo que você entender o que Paulo disse. Você foi ressuscitado, você foi feito espiritualmente, você é novo homem, nova mulher, em espírito, e não mais carnal, e não mais no seu... O que foi feito não foi o corpo carnal aqui. Esta nova criação, ou nova criatura, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Por causa disso aqui, olha. Por causa disso aqui. Vou mostrar para você de novo. Porque se não for a nova criatura, não for espiritual, esse texto está errado. Isto aqui, ó. Esse autor aqui se equivocou. Aqui, ó. Uma vez nosso disciplinado, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso Espírito. Está vendo aí? Pai, Deus é Pai do Espírito, do seu Espírito, da nova criatura, do novo homem, da natureza interna, do homem interior. Por quê? Porque o homem exterior se corrompe, né? Ele se acaba, ele se desfaz, ele vira pó. A nova criatura, o novo homem não, ele é edificado por cada alimento, né? Por cada experiência que ele tem com Deus, ele é renovado, ele é edificado, alimentado por toda a eternidade. Então, você perceba que a igreja morreu com Cristo. A igreja ressuscitou com Cristo. Então, por isso que, aqui, ó, quando você vai lá para Efésios capítulo 2, versículo 2, diz: nos quais costumavam viver, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ok? Tranquilo? Você vai percebendo que este poder... Deixa eu botar aqui nesta versão para você entender. Aqui, ó. Do Espírito, aqui, ó. Do príncipe das potestades, ou do poder. Do poder. Aqui, versão... Aqui, ó. Aqui, ó. Do poder do ar. O príncipe do poder do ar. Lembra que ele tem um poder, né? O pecado tem um poder. O pecado, ele recebia uma ordem, um comando, um poder, né? Que dominava, né? Que fazia as pessoas escravas, tanto judeus como gentios. Ok? Beleza? Tá conseguindo entender, captar? Então, Efésios capítulo 2 e o versículo de número 1, aqui, ó. Versículo de número 1 diz: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, pelo poder. Algo dizia assim: você está morto. Algum poder, no tempo de Paulo, apontava para um transgressor, preste atenção, apontava para o transgressor e dizia: você está morto. E não era, né, um anjo caído ou uma criatura de Deus que se rebelou, que se afastou, que virou um espírito maligno. Não, ele vos deu vida. Aqui, ó, ele, presta atenção aqui, ó, ele vos concedeu a vida. Ele vos concedeu a vida. Aí no versículo de número 5, olha só que interessante. Deu-nos vida com Cristo. Ou seja, ele, mais uma vez, Paulo repete: ele vos deu. E depois, no versículo 5, Paulo diz: ele nos deu. Ou seja, ele vos, gentios. Os gentios também receberam esta mesma vida, este mesmo poder de estar ressuscitado com Cristo. E Paulo diz: nós, ele nos deu, deu-nos, ou ele nos deu a vida. Então, ele vos, aos gentios, deu vida. Ele nos, a nós, judeus, também, ele deu vida. Então, vida
Esta vida aqui, ó, ele nos deu vida. Esta vida aqui, vida, que está escrito aqui, vem de um verbo grego, essa palavra vida, sudizupoiel, que significa, que quer dizer dar vida juntamente com alguém. Olha só, com Cristo. Dar vida juntamente com alguém, fazer com que torne a vida. Jesus, em sua morte, nos tornou a vida, nos deu vida com outros. Ou seja, nós recebemos vida, tanto judeus como gentios, em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus, recebemos vida, ressurreição. Fazer com que torne viver, trazer para a vida com outros, ser ressuscitado espiritualmente. Esta palavra aqui nos deu vida, ele nos ressuscitou. Isto que diz é o verbo grego desta vida aqui, ó. Sidizupoiel, né? Que quer dizer, ele nos ressuscitou. Fomos regenerados. Então, quando Paulo diz, ele vos deu a vocês, gentio, vida, ele também nos deu aos judeus vida. Ou seja, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a todos os eleitos, judeus e gentios, os eleitos receberam vida. E esta vida aqui significa ressurreição espiritual, ser ressuscitado espiritualmente. Esta ressurreição, a ressurreição da igreja, interessante esta aqui. Olha só o que eu vou lhe dizer. Esta ressurreição, ele vos ressuscitou, ele vos deu vida e ele nos deu vida. Esta vida, esta ressurreição, na força da expressão grega, significa dizer, é idêntica com a ressurreição de Cristo. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos, esta mesma vida que nós recebemos, que fomos ressuscitados, é a mesma força da expressão. E isso também significa dizer que com a ressurreição de Cristo, nós fomos ressuscitados da mesma forma que Cristo foi ressuscitado. Irmão, isto é maravilhoso, isto é uma revelação incrível. Como Cristo recebeu vida, como Cristo foi ressuscitado do morto, identicamente a igreja, o corpo de Cristo, os eleitos, os predestinados, os salvos em Cristo ou com Cristo, receberam também essa ressurreição dos mortos, assim como Cristo foi ressuscitado. E o melhor, e o mais glorioso, e ele nos deu vida para nunca mais morrermos. Ele deu vida à igreja para a igreja nunca mais morrer. Você foi ressuscitado espiritualmente e moralmente para nunca mais morrer. Então, não tem essa de estar num templo, né, evangélico e dizer assim, cuidado, irmão, você pode morrer espiritual, cuidado, irmão, você pode cair. Não, o termo aqui, o verbo, né, que é sidizupoiel no grego, é dizer, você, meu irmão do canal, você, minha irmã do canal, você que está assistindo pela primeira vez aqui neste canal, a vida que você recebeu, você foi batizado com Cristo na cruz. O batismo quer dizer, você morreu com Cristo. E essa ressurreição, nasce a nova criatura, nasce um novo homem, o Espírito é ressuscitado. O que estava morto em Adão foi ressuscitado em Cristo, ou seja, você recebeu vida. E esta vida significa dizer que nunca mais teu espírito será apagado, destruído, morto. Nunca mais. Assim como Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, teu espírito, meu espírito, está vivo para sempre e vivo para nunca mais morrer. É isso aqui o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 13, que diz isso aqui, ó. Olha só. E a vós outros que estavos mortos, aqui ó, espiritual,
moralmente nos pecados e delitos que vocês estavam mortos, Paulo está dizendo, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Paulo está falando aqui para gentios. Deus vos deu vida juntamente com ele. Está vendo aí o que diz lá o verbo grego? Nós recebemos vida com Cristo. Cristo foi ressuscitado, Cristo foi levantado dos mortos, o meu espírito, o teu espírito. Rapaz, você pode dizer assim, mas irmão Van, como isso ocorreu? Eu não sei, meu irmão. Eu estou falando, eu estou crendo o que diz a Escritura. Eu estou crendo o que diz o verbo grego. Que é o verbo grego que diz que quando nós recebemos vida, você foi ressuscitado dos mortos com Cristo. Agora o teu espírito, a tua carne não. O teu espírito, lembrando, Deus é Pai do nosso espírito e não da carne. Porque quando nós partimos daqui, a carne vai ao pó e o espírito volta para a glória, para a eternidade, para o reino espiritual, para nunca mais sair de lá. Ali é a nossa morada eterna, a morada de um corpo. Claro que nós fomos revestidos de um corpo glorioso, incorruptível, porque nós já fomos ressuscitados espiritualmente. É o que o texto diz. Então tá aí, ó. Ele vos deu, ele nos deu aqui, ó. E a vós outros vocês estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram perdoados, embora que a nossa natureza externa, o homem externo, a natureza carnal, não se renda. A luta é eterna, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, certo? E eles são opostos. E você não vem a mim dizer que a sua carne é pura, é santa, é aperfeiçoada, porque isto é engano. Você foi enganado ou está sendo enganado. Não, a sua carne não. Por quê? Porque a carne, meu irmão, ela só quer os prazeres deste mundo. A carne, ela erra, ela falha. Existem os pecados carnais. Sim, o que era pecado para o espírito, aqui ó, o que era pecado, certo? Para o espírito que estava condenado no pecado, na transgressão dos pecados, Deus perdoou todos os nossos pecados, nos fazendo o quê? Perfeitos em Cristo Jesus. Beleza? Tranquilo? Amém? Então, o versículo 6, que diz aqui, capítulo 2, versículo 6 agora, versículo 6 ele diz de 2 Coríntios, Efésios, voltando lá para Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 6 diz, aqui ó, Deus nos ressuscitou com Cristo. É a Bíblia que diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua carne não reina, não entra no reino de Deus. Você está entronizado nas regiões celestiais. Você, o seu espírito. Como, meu irmão? Aí não nos foi revelado como isso, o que isso significa, como isso aconteceu. Uma coisa você tem que ter certeza e convicção, assim como eu. Você foi ressuscitado quando você morreu com Cristo. Quando você ressuscitou com Cristo, na morte de Cristo. E isto aconteceu na cruz. Cristo morre, morremos com Ele. Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, com Cristo. E com Ele, com Cristo, nos entronizou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Onde Cristo está, você está com Ele. Estamos com Ele, para a glória dEle. Amém? Então,
Ele vos deu vida também, então ele nos ressuscitou. Presta atenção aqui, ó. Ele nos ressuscitou. Há muitas palavras nos textos que nós vamos debulhando. Debulhando. Luciana disse aqui, debulhando, irmão Vão. Então, debulhando. Então, há muitas palavras que Paulo escreve que nos dá detalhes sobre isso. Então, aqui, ó, ele nos ressuscitou. Ressuscitou. O que significa isso, irmão Vão? Nós já fomos ressuscitados? Então, aqui, ó, versículo 6, nos ressuscitou. Ressuscitou vem de um verbo grego sunegeiro. Sentido figurado, aqui é um sentido figurado para que você possa entender, né? Fazer alguém levantar com outro, com Cristo. Cristo nos levantou. Despertar ou levantar dos mortos junto com Cristo. Então, o que isso significa? Despertar, levantar dos mortos junto com Cristo. Isso significa o nosso espírito, o teu espírito, que estava morto, recebeu vida, foi ressuscitado com Cristo para nunca mais morrer. Somos seres espirituais aperfeiçoados. Você agora é um ser espiritual aperfeiçoado. Então não podemos olhar mais com esta... os filhos de Deus não são mais carnais. Não tem uma visão carnal, mas são espíritos. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Recebemos vida, você já leu. Colossenses, olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha como nós somos seres espirituais agora, aperfeiçoados em Cristo Jesus, ressuscitados para nunca mais morrer, nunca mais transgredir, nunca mais pecar, nunca mais sair da presença de Cristo, nosso Pai. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. O conhecimento do alto. O conhecimento do alto não é mais a lei de Moisés, não é mais batismo nas águas, não é mais ceia, pedacinho de pão com suquinho de uva, não é mais fazer jejum, não é mais fazer voto, não é apresentar a criança, não é mais subir em monte. Não, o conhecimento é do alto, do céu, que vem de Deus. E onde está esse conhecimento? Nas cartas de Paulo. O conhecimento do Evangelho puro da graça de Cristo Jesus. Buscai o conhecimento que vem do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Capítulo 2, versículo 12 de Colossenses, que diz: isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Que batismo foi esse? Porventura você foi batizado com Cristo no Rio Jordão? Não, mas você foi batizado com ele, segundo Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, no batismo de sua morte. Lembra? Morre Cristo, morre o corpo dele, morre a igreja, morre os espíritos, desceu com ele ali, ressuscita, né, a nova criatura. E o velho homem ficou lá na cruz, igual a lei de Moisés. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que batismo e ressurreição não é de água, por causa do contexto. Dentre os mortos. O ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estavas mortos, nós que estávamos mortos, Paulo dizendo, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Preste atenção, irmão. Quando é você que ia, né? Ou se você ainda vai, que está aqui neste canal Metanoia, a alguma reunião do sistema evangélico, Testemunho de Jeová, Sétimo Dia, ele diz, na hora que ele vai apresentar, né, o Cordeiro de Deus, né, e o sangue de Jesus, que é o tal da Santa Ceia, que eu fiz muito
graças a Deus fui liberto. Então quando ele vai apresentar, ele diz, quem tem pecado, vem até aqui e vai orar para que teus pecados sejam perdoados. Sabe quando vai ser perdoado teus pecados? Nunca! Por causa da ignorância. Mas, quando você vem para Colossenses capítulo 2, versículo 3, aqui ele diz, ó, vos deu vida, você foi ressuscitado, teu espírito é nova criatura, é limpo, foi lavado, remido, aperfeiçoado pelo sangue de Cristo. Ele diz aqui, ó, juntamente com ele, perdoando. Cristo, Deus perdoou em Cristo todos, alguns não. A ceia não tira a outra metade, o batismo nas águas não tira a metade do pecado, né? Apresentar a criança no templo não tira a metade do pecado, fazer voto, jejum, dar o dízimo, piorou. Perdoando todos, todos é todos, ou é a metade, ou é um terço. Todos os nossos pecados. Tem mais? Tem mais um aqui. Aí você vai lá para Romanos capítulo 6, né? Romanos capítulo de número 6, e você lê do versículo 3 ao versículo 8, que diz, ó, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Preste atenção, batismo nunca foi na água. Para a igreja do novo pacto, da nova aliança, é aqui, ó, na sua morte. Senão não é igreja, senão não é eleito, não foi salvo, não foi remido, não foi santificado. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou uma nova criatura. 5. Se desse modo fomos unidos a ele, à semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Semelhança na ressurreição de Cristo. Não, isso é muito poder. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade, criatura, em Adão, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. E o 7, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Se você morreu com ele, meu irmão, não há mais pecado em você. Então, para que fazer Santa Ceia? Para que se batizar? Para que pedir perdão dos pecados? Para que receber oração, ser ungido? Se você não tem pecado, está aqui, ó, com ele viveremos. Mas se morrermos com Cristo, seremos, e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, próximo estudo, próximo vídeo, vou trazer mais algumas observações em Efésios capítulo 2, e vou falar do Espírito que agora opera. Olha só, Efésios 2, aqui ó, 2, versículo de número 2, diz aqui ó, nos quais andaste, aqui ó, no Espírito. Deixa eu botar nessa versão aqui, rapidamente, aqui ó, essa daqui ó, o quando o curso deste mundo, segundo o poder do príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera. Agora opera. Então vou falar deste agora e depois opera no próximo vídeo. Dá o like aí, ajuda aí teus irmãos aqui da Paraíba, de Cabedelo, irmão Van, a irmã Luciana, para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. Continua se inscrevendo, o canal está crescendo. Estou gostando. O canal cresce com a tua ajuda. Compartilha com força para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente. Não perca o próximo estudo. O que significa? No grego, agora ele opera. Em quem? Nos filhos da desobediência. Na minha vida e na tua vida, quem opera é o Cristo ressuscitado. Paz de Cristo Jesus.